que liberar. Liberou. Liberou. Boa noite, diferentões. Boa noite, diferentões. Nós temos um casal sensacional hoje, que é Juliano Abner e Daniela Capuzzi, do Páginas Amarelas HQs. E vocês vão saber por que eu shippo tanto esse casal. E aí, como vocês estão? Muito bem, e vocês? Estamos bem. Quero saber, aliás, eles querem saber quem vocês são. Eu sou o Juliano, né? Eu sou formado em cinema e audiovisual. A gente tem o Páginas Amarelas há algum tempo já, vai para 3 anos, né? Por um bom tempo eu tive um envolvimento com cinema também, com blogs, com TV, então... E hoje a gente está em um outro caminho completamente diferente, a gente é dono de uma imobiliária e tal, mas hoje a gente vai focar aqui nos quadrinhos, né, nas artes e no cinema para trazer isso para vocês. E eu sou a Daniela, nós somos um casal e antes eu trabalhava com marketing digital, sou formada em jornalismo. Como eu já disse, a gente tem uma empresa, né? Nada a ver com os quadrinhos. E a gente se aventurou aí faz uns 3 anos, que é algo que a gente leva como hobby, que a gente gosta muito e que deixa a nossa vida mais leve. Com certeza. Eu admiro muito o trabalho de vocês, embora eu seja um tanto quanto leiga nos HQs, mas o Marco consome muito. Tô aqui para dar entende. suporte. Na verdade, o papo vai rolar e eu vou aprender muito com eles. Então, começa a fazer as perguntas aí. Que você tá a fim de perguntar. Vamos começar assim. Por que o Instagram? Porque assim, tem várias mídias, assim, tem TikTok, YouTube, que muitos que trabalham com essa informação preferem. Por que o Instagram? Então, a gente, na verdade, eu li quadrinhos quando eu era criança, li a Turma da Mônica, né, acho que como a maioria das crianças. Depois cresci e foi algo que eu deixei um pouco de lado. Tipo eu. Foi ficando, assim. Então, me formei e tal. E aí, um tempo atrás, o Ju tava numa feira. E aí, ele olhou o quadrinho, assim, e falou, nossa, acho que é interessante. Começou a trazer pra casa. Aí, eu vi um que me puxou, assim, me enganhou. Que ele misturava um pouco do fotojornalismo, com o lúdico, com um pouco de mitologia e tal. Aí, eu me interessei e a gente começou a ter vontade de falar sobre isso. Porque hoje a gente trabalha com imóveis. Então, a gente, tanto eu quanto o Ju, a gente se afastou um pouco da nossa área de formação. Então, a gente tinha falta, né? Sentia, assim, vontade de poder falar de alguma forma. E a gente foi pesquisando qual seria a melhor maneira de falar. A gente falou, YouTube, eu acho que a gente não vai ter muito tempo para conseguir editar os vídeos. Facebook, o pessoal já tá saindo de lá. Aí a gente achou o caminho mais prático, mais instantâneo, o Instagram, né? Na nossa rotina também, né? Porque, assim, eu sou formado em cinema, então eu editei por muito tempo. E eu não queria mais fazer isso, porque é um trabalho árduo, né? O trabalho do editor é o trabalho mais pesado, eu acho, da pós-produção. Então, o nosso tempo é escasso, eu não queria ficar com o tempo que eu tinha livre editando materiais. Então, a gente pensou, vamos criar algo instantâneo, e a gente pode produzir conteúdo conforme a gente conseguir um gapzinho de meia hora, 40 minutos no dia, e foi o que a gente fez. Por muito tempo a gente produzia diariamente, assim. Isso. E o Instagram, ele te dá essa possibilidade de retorno, né? Lógico, tem o YouTube, por exemplo, se a gente, com o conteúdo que a gente gerou, se a gente tivesse começado no YouTube, a gente tinha 5, 6 vezes o tamanho que a gente tem hoje, assim, de relevância, porque ele entrega para mais pessoas. Sim. E, assim, você consegue chegar por relacionados, né? O Instagram é um processo um pouquinho mais difícil. Mas como é algo pra gente se divertir, né? Algo que a gente faz sem compromisso, o Instagram era o que cabia também na nossa rotina, né? E como a gente começou um pouquinho antes da pandemia, uns 4 meses antes da pandemia, e aí a gente usou isso como uma ferramenta também, da gente se distrair um pouco, né? Porque foi um período muito árduo, assim. Então, a gente em casa e quando sobrava tempo, ocupava a cabeça com os quadrinhos e produzindo conteúdo. O approach, ele é bem leve. Eu acho que uma pessoa que não entende nada de HQ, se entrar ali, ela vai conseguir se entreter e
aprender alguma coisa. Sim, com certeza. Vocês fazem uns releases, assim, das obras, é isso, né? Isso. Isso, a gente, a princípio, começamos fazendo resenhas escritas. Eu tentava trazer uma notícia pra associar com aquele quadrinho, com o que ele trazia, e o Ju fazia isso com o cinema, que é a formação dele. E aí, depois de um tempo, a gente começou a fazer mais vídeos, que a gente percebeu que, como tinha muita coisa pra gente falar, ia ser uma forma da gente conseguir dar conta de tudo também. E o pessoal tem assistido mais vídeos, né? Exato, e assim, hoje a gente recebe material de todas as editoras brasileiras de quadrinhos, então tem um fluxo de material que a gente manipula, que a gente lê. A gente lê todos os dias, de 3 a 4 horas por dia. Então, esse ano, individualmente, a gente já passa das 300 leituras, cada um de nós, né, de HQs, assim, casando um pouco com os livros. Então, a gente, com o vídeo, conseguimos encontrar esse equilíbrio de poder falar desses materiais, gravando 1 ou 2 vezes por semana, conseguindo olhar individualmente para cada material, porque isso é muito importante, né? Porque o quadrinho, as pessoas ainda têm uma visão de que o quadrinho, ele ou é a Turma da Mônica ou é os super-heróis, a Marvel e a DC, né? E hoje existe uma gama de possibilidades dentro dos quadrinhos tão grande quanto na literatura ou no cinema, né? Você tem gêneros, subgêneros, tem independentes, tem você tem produção em todos os lugares do mundo, produções, tem países que o quadrinho bate com outras artes de massa. Então, de importância ali. Isso, por exemplo, na França e na Bélgica, o quadrinho franco-belga, que é da onde vem as linhas claras, como o Tintin, por exemplo, lá eles vendem milhões. No Japão, as crianças são educadas com mangá, né? É uma coisa que tem uma produção em larguíssima escala, assim, de vender 100 milhões de edições de um volume. Tem sabe? uma importância ali, exato, né? E até às vezes polêmica, não é? Não é na França que às vezes acontecem alguns assassinatos de cartunistas? Aconteceu isso com o Charlie Hebdo, né? Que ele fazia tiras políticas e eles entraram, uns radicais entraram ali no lugar que os caras trabalhavam e mataram alguns, acho que foram dois cartunistas, né? Ali E assim, a tira política por muito tempo foi o norteador aqui no Brasil, né? O pessoal do Enfio, né? Exatamente. E teve o pessoal do Angeli mesmo, teve grandes repercussões. A própria Laerte, o Glauco, né? Esse pessoal dessa época, eles, por muito tempo também foi um mecanismo de resistência, né? Questionadores. E hoje a gente tem isso no Instagram, né? O pessoal tem usado bastante o Instagram, publicando séries de tiras, como a gente estava conversando agora há pouco, né? Antes de começar, o Leandro Assis faz isso, traz algumas críticas sociais, né? Usando ali o Instagram. E é legal porque você consegue alcançar um público maior, né? Pessoas de diferentes idades, diferentes locais. E hoje a gente tem o Instagram também como formação de novos leitores. E a gente a gente começou fazendo isso na nossa própria casa. Hoje o pai da Dani, por exemplo, ele consome uma quantidade considerável de quadrinhos. Ai, que graça, a minha mãe lê muito, as minhas irmãs leem. Agora o pessoal que trabalha com a gente do mercado imobiliário lê. O nosso público é muito diversificado, de pessoas que também não consumiam quadrinhos. Então é legal ter esses feedbacks, né? Que acho que hoje é o nosso objetivo principal, ter um caráter mais apresentativo desses materiais para que as pessoas possam escolher entre o infinito de possibilidades que existe ali, né? Tem muita gente que não conhece, né? Pra falar que eu não acompanho, eu gosto da Dona Nésia, né? As velhas. Do Will tirando. Sim, gosto muito. Eu sigo. E também a minha forma de ler é no Instagram mesmo. Então. E hoje tem uma gama gigantesca de pessoas que tem essa linha do humor, né? Tem, por exemplo, pensando em tiras políticas, tem o Gilmar, que ele é um cara que se posiciona muito contra o atual governo, assim, ele todo ano ele lança um compilado de tiras e tem tiras quase que diárias, né? Um cara que a gente entrevistou, inclusive. Que legal, né? Então, assim,
Cada hora tem alguém novo, assim. Isso, exatamente. Tem a Elodângelo, por exemplo, fez um trabalho super legal que na pandemia, que ela falava sobre essa experiência dela de estar presa ali, de não poder sair, né? E depois transformou isso também em um livro, né? Essas tiras, ela trouxe isso pro físico também, assim como o Leandro. Uhum. O Leandro ele teve a campanha recorde do Catarse. Ele arrecadou quase R$700 mil. Acho que vendeu na pré-venda quase 9 mil livros das tiras, né, da Confinada. Então, você vê, é um público, 9 mil livros numa pré-venda para a realidade brasileira é um negócio insano, assim. Existem ainda leitores. Existem. O quadrinho, eu acho, é uma forma de comunicação diferente do livro, né? Sim. Ele passa de uma forma lúdica, diria assim, aquela ideia que você quer escrever ali, né? O Leandro Franco também, a gente pode falar que ele às vezes faz, ou ele é mais charge do Asteroides. Mais charge. Ele é chargista e animador, né? Uhum. Que é uma consequência do trabalho dos quadrinhos, né? Ele também gonga Depois tu bem vai o falar, governo, É A gente importante. gosta. A gente gosta. Então, conta pra gente, agora a gente falou da diversidade dos temas dos quadrinhos, né? Uhum. Como que foi a fundação do Páginas Amarelas pra vocês, assim? Como é que surgiu? Eu sei que vocês pensaram, mas quem chegou em quem? Vamos fazer. Acho que foi meio junto, né, Ju? Porque a gente se encantou ali lendo, né, o quadrinho e viu essa necessidade de falar sobre. E a gente estava muito esgotado do trabalho, burnout, trabalhava muito, muito, muito. E tinha pouco tempo, assim, para se distrair. E aí a gente viu uma oportunidade da gente ter ali uma obrigação de, olha, agora eu vou parar meu trabalho, acabou. Vou olhar para outra coisa, sabe? E foi algo que também enriquece muito a gente, né? A gente Sim. aprende muito lendo. Então, acho que foi isso, mais ou menos. Eu né, a acho que ideia. assim... E querer mostrar as possibilidades que existem nos quadrinhos para outras pessoas. Que como eu, não conhecem ou não conheciam, né? Porque, assim, a questão da leitura, né? A gente, historicamente, culturalmente, o Brasil tem uma defasagem de leitores gigantesca. Sim. Frente... se a gente falar dos quadrinhos, né? Mas mesmo se a gente expandir essa conversa para os livros, os quadrinhos, as pessoas bem-sucedidas vendem numa pré-venda 5, 6 mil livros, né? Você tem o Pipoca e Nanquim, que já tem um público grande, eles vendem 8, 10, 12, 15 mil livros às vezes, dependendo. A gente mora em um país de 200 milhões de pessoas. Isso é um negócio completamente irrisório. Mesmo as grandes editoras, que têm trabalhos editoriais impecáveis, não passam aí de 60, 80 mil, 100 mil em uma tiragem. Isso é muito baixo para a possibilidade a quantidade de leitores possíveis, né? Então, assim, o quadrinho ele ajuda a você criar esse hábito de uma maneira rápida, assim. Aconteceu com uma das nossas colaboradoras. Ela viu um vídeo nosso e falou, eu quero muito ler esse quadrinho e tal, né? Com a Que história. Fiquei curiosa. E Que é era um muito quadrinho, legal, assim, gente. de, sei lá... Alho Poró foi. o Alho Poró, da Bianca Pinheiro, de 60, 70 páginas. Ela leu em 2 horas e, tipo, ficou uma pessoa super que não tem feliz. o hábito E da ela leitura, não tem. né? E agora ela já tá pedindo outros. Ai. Tipo, já foi algo que fisgou ela, porque ela, na cabeça dela também era uma coisa ou atrelada ao super-herói ou uma coisa de criança. Sim. E assim, a gente, na nossa casa, a gente não tem nenhum quadrinho de herói e nenhum quadrinho da Turma da Mônica. Tem, assim, uma outra coisa do selo MSP, né? Ou enciclopédias, assim, livros compilados, né? Por exemplo, a gente tem o Mônica 1970, que compila tudo que foi lançado da Turma da Mônica em 1970. Tem uma outra coisa, mas magitoriamente, assim, é um negócio que não tá em outro caminho. Sim. Que não são as coisas que a gente consome. Vocês preferem não, assim, não é por nada, é só preferência. É preferência mesmo. É o que
atrai atenção, assim. Sim. A gente até compra, lê, assim, algumas coisas, É mas não é importante algo que a gente conhecer, retém, né? né? Não é algo que a gente tem como, tá lá na nossa estante, assim, sabe? E assim, não porque a gente quer quebrar essa ideia. Isso é também, mas não só, né? É uma coisa muito mais ampla que isso, que a gente pode discutir várias outras coisas para além do que a gente consome no dia a dia mesmo, né? Sim. E o que vocês têm a falar dos eventos, dos comic shops e etc? Vocês frequentam? Vocês vão muito ou não? Como é que é? Sempre que a gente tem oportunidade, né, a gente vai em São Paulo, né, que é o lugar que tá mais próximo. A gente geralmente vai na Ugra, na Monstra, às vezes tem... Recentemente teve a Ogra, né, um evento que é um lugar muito interessante, porque como a gente começou tudo isso ali muito perto da pandemia, a gente não conseguiu curtir os quadrinhos, né, os eventos dos quadrinhos, não conseguiu ver as pessoas fisicamente. Então, quando acontece o evento, a gente fica muito feliz, que é uma oportunidade da gente encontrar essas pessoas que a gente fala por muito tempo ali nas redes sociais, mas que não conseguiu ver ainda, né? Então, é um momento muito bom de encontro. Aconteceu na Ogra, a gente encontrou com muita gente que... Do Brasil todo. Do Brasil, o Fábio de Manaus, Vermelho, né? De Manaus, de Porto Alegre, do Rio de Janeiro, de BH, assim, tinha quadrinista lá, eram 120 quadrinistas. Era muita né? gente. E eles te reconhecem. Olha eles lá. Sim. Geralmente a gente não sim. consegue, em eventos alternativos, assim, a gente não consegue se locomover, assim, a gente fica em lugares, e aí a gente vai encontrando as pessoas, e quando vê, acabou o evento, assim, né? A gente, às vezes, nem consegue curtir tanto, porque tem essa necessidade, né, da gente conhecer as pessoas, Sim. ter essa interação, e hoje a página já tem bastante relevância, né? 8.900 pessoas, quase 9.000 pessoas seguem a gente. É bastante coisa para um nicho tão pequeno, né? Porque basicamente o público que segue a gente é um pouquinho menos do grande público comprador de quadrinhos, né? Sim. A gente tem uma variação mínima aí, né, de tipo 15, 20 mil pessoas que devem consumir mês a mês o quadrinho hoje, assim, né? Lógico, isso nesse nicho nosso, né? Aí, os de super-herói, né? Você tem aí Homem-Aranha, Capitão América, na DC o Batman, o Superman, que aí é um negócio... maior, né? É um número bem maior, mas o nosso público... a gente já chegou na maioria das pessoas que consomem esse tipo de quadrinho. Que né? seria a galera underground dos HQs. Então, na verdade, eu até ia fazer uma pergunta disso daí. Eu eu consumo há bem mais tempo, né? E eu venho percebendo que, pelo tipo de público que tá vendo, uma gourmetização dos quadrinhos. Sim. Que, por exemplo, quadrinhos você vê assim, por exemplo, Superman, Batman começaram quando? Em jornal. Né? Saía as tiras, Flash Gordon, tudo no jornal. Aí veio os anos 80, anos 50, 60, veio com os issus, né? Aqueles pequenos formatos, as histórias demoravam 10, 20 fascículos para se formar. Só que daí era bem barato, né? O papel era um papel terrível, tal. E hoje não, hoje você vê qualquer história bem, mais ou menos, tem que sair numa capa dura, com impressão, impressão, relevo, verniz, Polêmica lombada. tal. Nem tanto. A lombada, né? Eu tenho verdadeira ojeriza de lombada, né? Apesar que eu consumo. Mas mesmo um mais simples, assim, não pode ser um canoa, por exemplo. Lombada canoa. Tem que ser com lombada quadrada, né? Que é o mínimo que o pessoal espera. Qual a opinião de vocês sobre isso daí? Vocês chegaram a sentir isso? Sim. Tipo assim, você vê aquela história e fala, puxa, eu até queria. Aí você pega, pô, 170 pau. Sim. Será que... Então, recentemente, inclusive, né, o pessoal tem criticado muito o preço das HQs, subiu o preço do papel, tudo Muitas subiu. Vezes, né? Tudo subiu no Brasil. Dobrou o valor, assim. Exato. Né, E a gente recentemente viu o Thiago do Comic Zone falando sobre isso, né? O público tava pedindo pra trazer um outro tipo de material pra ficar mais barato. Capa cartão. Porque Aí geralmente ele fez capa cartão, né? fez e ele falou, não certo. vendeu. Não vendeu. Não vendeu quanto a gente esperava, quanto geralmente vende. Então, quer dizer,
acaba ajudando o público a comprar, né? A capa dura, mas... Então, mas aí que eu entro nisso daí, por exemplo. O formato, por exemplo, que eu falei. Será que, por exemplo, em vez dele pegar porque você vai pegar a capa cartão, puta, é muito mais barato. Não é muito mais barato. É barato, mas não é tão diferente. Será que parcionar, por exemplo, sabe? Não sei. Então, a discussão ela vai para alguns caminhos, essa discussão que você está abrindo, né? Tem essa questão da vendagem, né? Que o público consome mais a capa dura, porque é uma coisa, o público comprador acha que é um bem durável, né? Como que vai negociar isso. Exatamente. Então, o que acontece? O fato de vai ter uma durabilidade maior mesmo, realmente vai ter, né? E isso acaba refletindo no preço. Tem demanda, tem editora que não trabalha com capa dura e tem boas vendagens, como a Nemo, por exemplo. Nemo. Todas as publicações da Nemo são padronizadas, com exceção, acho que do Idade de Ouro esse ano, que saiu em capa dura, que é um material que precisa mais por conta da parte artística mesmo, né? É um trabalho esteticamente muito bonito. Mas, assim, a Nemo, por exemplo, tem como norteador deixar o valor mais acessível. Só que, muitas vezes, o público construído pela editora, por conta da linha editorial da editora, ou pelo comportamento daquele público, ou pela idade média daquele público, eles têm um determinado tipo de demanda. E aí que a gente chega nesse ponto de que a galera tem preferência pela capa dura. A gente gosta de conhecer os materiais. Então, pra gente é indiferente. Pode ser no digital, pode ser capa cartão, capa dura. Tem coisa que a gente mantém, porque não dá pra manter tudo, senão a gente ia ter que morar num container, né? Não tem como a gente manter tudo. Mas o que a gente mantém, a gente escolhe por preferência mesmo. Não tá atrelado ao material, ao acabamento final, né? A gente tem formatinhos que a gente gosta muito e tem pra vida, zines, né? Zines às vezes grampeados, feitos por crianças que a gente ama e não quer tirar de lá. Então, assim, mas não é o norteador do público comprador, né? Porque como é um mercado de nicho, né? É um negócio que você vende para as mesmas pessoas e são poucas pessoas, você precisa ouvir o que essas pessoas estão falando. E como você ouve? Com vendagem, né? Isso, a gente que vê de fora, a gente sabe por quê. Hoje a gente conversa com os donos das editoras. A gente é um canal, a gente já editou materiais. Vamos falar disso. A gente já editou materiais e a gente também conhece o outro lado, que são as editoras. E assim, os livros no Brasil, os quadrinhos, eles têm uma curva de vendagem curtíssima. A curva de vendagem é dentro do mês. Então, se o cara faz uma tiragem de 3 mil, ele tem que vender perto, 2 mil e pouquinho nesse primeiro mês. Se ele não vender, depois ele vai vender um livro, 2, às vezes em 4, algum evento de quadrinhos, às vezes tem que ir para um evento, para uma feira. Então, assim, o livro cai muito rápido. E aí, como você tem um volume de lançamentos disputando o mesmo público, você tem que ter um diferencial para que eu escolha o A e não escolha o B. Então, a briga, eu acho, a gourmetização, ela acaba se dando mais pelo material competitivo, assim, do que efetivamente porque é capa dura ou é capa cartão, né? Pro cara que vende, não importa se é capa dura ou capa cartão, importa que venda. Sim. Né? Então, assim... Talvez se ele puder fazer esse artifício para alavancar vendas, ele vai fazer. Vai fazer. É claro que às vezes tem alguns materiais que pedem alguns cuidados específicos. Um tipo de papel específico para valorizar aquela arte. Então, também tem sobre o que é o quadrinho, né? Como ele é feito. Sim, exatamente. Aí é complicado, porque eu falo que essa discussão ela tem muitos braços, daria pra gente ficar 2 horas só falando sobre isso. Porque, assim, existem as variações de papel, existem também as questões de o que o leitor espera daquele material, existe a relevância, existe uma série de coisas que
não dá para mensurar só dividindo por capa cartão e capa dura. Tem também a questão do peso, né? Que foi algo que a gente se deparou aí quando tava fazendo a edição do quadrinho, né? Com o Wagner William, com todas as pedras no fundo do rio. Que ele falou, olha, não pode ser muito pesado. A capa dura acaba deixando mais pesado o material, porque eu tenho que levar pra feira, eu vou ter que carregar isso. Não, e o leitor, a gente não gosta de carregar peso. Mesmo eu tendo bolsa, um livro pesado na minha bolsa, eu não gosto. Não dá, já é um impedimento. Eu prefiro mais leve. E até acho que a ideia do pocket, indo pra livros, é mais atrativa por conta disso. É claro que o livro, ele é mais bonito, aquela capa dura e tal. Mas, viu, você quer ler. Ele é prático, né? Você quer levar pro trabalho. Nossa, que peso. Começa a encher o saco, entendeu? É verdade. Então, Eu, Cláudia falando. Falando em HQ, gente, tem o Matheus ali, ó. Perguntei até pra você que ele tem a banda Verrina Mecânica e ele tem uma garota que criou o logo e ela faz HQs, a Camis. Eu quero que vocês conheçam depois do trabalho dela, eu vou passar legal. pra vocês. Legal. E eles têm um HQzinho, todo um merch lá que envolve poesia, HQ da banda, é muito gracinha, assim. Vocês vão falar sobre isso lá Passa na pra página de gente. vocês, Uhum. Então, mas aqui não tem moleza. Então, assim, fechamos que o pessoal prefere o capa dura, tal, gourmetizado. formatos mais gourmetizados. E aí, existe uma polêmica também, aí, que era tipo uma Netflix para ter o arquivo digital que você consiga ler por um valor menor, tal. Tem até a Social Comics, acho, Tem. que já faz esse... Qual a opinião de você? Você acha que isso pode pegar? Pode ser uma forma de você criar um público para abrir isso daí? Ajuda, porque você consegue, por um valor mais acessível, ter acesso a diversos quadrinhos, conhecer mais sobre os quadrinhos. Mas eu acho que vai muito de perfil, né? Por exemplo, a gente lê o digital, mas também lê o físico. Então, depende do perfil. Talvez um público mais jovem vá, né, nessa linha aí do digital, porque tá mais acostumado. Agora, se eu, por exemplo, der pro meu pai, tem 72 anos. Pai, lê no digital. Não vai rolar. Então, acho que vai de acordo com o perfil mesmo, que é sobre o que o Ju também estava falando em relação às capas, né? Então, inclusive a gente conhece o pessoal da Social Comics, tem uma proximidade grande com eles. E o que a gente percebe é o seguinte, é um público que vem crescendo, porque você faz uma assinatura, como uma Netflix, você tem uma gama de possibilidades de catálogo, de acessar títulos que são caríssimos, né, no físico, né, no impresso. E você tem a facilidade de ler em qualquer lugar, usando ou o celular, ou o tablet, ou qualquer outra mídia muito mais leve. Que é algo que né? a gente faz bastante. Que é algo que eu faço muito. Aproveitar isso. o tempo, né? Eu sempre tenho algumas coisas ali no celular para eu poder ler quando eu estou esperando um cliente, ou sei lá, estou em algum lugar que demande algum tipo de espera, né, para que a gente consiga otimizar o tempo. Tem a possibilidade do Kindle também, né? O Kindle, as grandes editoras hoje vendem o digital junto, né? Com um preço um pouquinho... Porque assim, o pessoal acha que é digital, então fica mais barato. Você precisa comprar a licença disso também. Então, assim, não é preto no branco. Tipo, não, como já vai vir o PDF lá pro cara... imprimir, então ele só joga lá. Não, tem a questão do formato, tem o formato para aquela plataforma, o Kindle Unlimited lá, né? O aplicativinho do Kindle, ele tem um formato específico, você precisa converter o arquivo para aquele formato, você precisa fechar isso com o licenciante. Essas plataformas, como a Social Comics, eles precisam dar uma porcentagem, como é no Spotify, né, de acordo com acessos, ou comprar esses direitos por X tempo, né? Então, assim, existe uma série de burocracias e também de investimentos para que isso chegue também na ponta final no digital. É uma maravilha, mas também tem custo, né? E esse custo, muitas vezes as pessoas acham caro, porque o cara pensa que é só um PDF. Mas não é. E assim, dependendo do formato que você joga em certa plataforma, você tem uma qualidade que não fica condizente com, por exemplo, uma resolução, às vezes, de um iPad ou de um celular. Então, você tem que preparar o arquivo para
aquela situação. E são arquivos pesados, Sim. né? E muitas vezes, dependendo o estado, porque assim, o Brasil ele é um país muito grande. Aqui a gente está no céu no sentido de ter toda a tecnologia, mas a gente tem cantos no Brasil que a internet banda larga não é uma realidade. Exato. Então, assim, existem algumas coisas que desdobram disso também, né? Mas é muito legal e eu acredito que cada vez mais as pessoas vão acessar esses materiais por conta dessas iniciativas que são super importantes. E daí, os quadrinhos agora, né, com essas novas editoras, a Pipoca Nanquim, a Comic Zone, que na verdade começaram com programas de YouTube, né? Exato. E acabaram, né, criando tudo isso daí. Tem feito um trabalho de resgate, né? De vários autores, tanto Sim. nacional quanto internacional. O que vocês acham disso daí? É uma coisa que vai propiciar um público novo ou é apenas uma coisa o pessoal colocar lá na estante e deixar lá? Eu acho que é importante, né? Porque a gente tá falando da história dos quadrinhos, né? E tudo tem sua importância histórica para aquele contexto também. É claro que aí entra naquela coisa, nossa, mas ele era, por exemplo, machista. Sim. É importante a gente contextualizar a obra, né? E entender como era aquele período, não é porque é uma coisa que hoje a gente tem um olhar mais crítico sobre o assunto que aquilo é inferior, né? Então, eu acho que é importante, sim, trazer contextualizando a obra. E porque talvez o público mais velho tenha tido a oportunidade de ter contato com isso. Os mais jovens não, algumas coisas estão esgotadas. Então, eu acho que é um trabalho de resgate histórico, né? Que merece, sim, uma atenção. Então, isso que a Dani falou, você gera esses ruídos e esses incômodos, né? Ela algumas vezes se incomodou com... às vezes eu tenho que parar, respirar, falar, agora eu vou dar uma pausa, vou ler outra coisa. Que, né, que o pessoal depois eu volto. Da década de 50, de 60, de 70, é porque assim, eram outros normativos sociais, Sim. né? Então, é muito difícil fazer essa leitura e é muito incômodo às vezes. Só que são coisas que edificam essas coisas novas, são a base dessas coisas novas, no traço, no estilo, na composição da página, porque assim, o quadrinho hoje não é um quadrinho mais, como era antigamente, que era, sei lá, 4 quadros, ou 8 quadros, ou 6 quadros. Hoje você tem uma liberdade nas páginas, às vezes tem um desenho, uma página, às vezes a página sai do quadro, né? Atravessa pra outra página. Eu sei porque eu xereto os dedos. Às vezes tem um QR Code no meio, inclusive, pra você escanear. Você tem interatividades, agora o pessoal tá estudando as possibilidades de hologramas, né? Para que você consiga ter outros tipos de interatividades. Que legal, né? Então, assim, existem muitas possibilidades, mas esses materiais são muito importantes, vindo com textos críticos também, né? Para que esse público que é pequeno não fique ainda menor, né? Que ele aumente, para que as pessoas não tenham contato, por exemplo, primeiro com essa obra e achem que aquilo ali é o que está sendo produzido hoje em dia. Então, e se desinteresse, de repente. Exatamente. Mas é igual com a literatura. Se você ler os livros lá, antigos, Machado de Assis e tal, gente, era outra época. Sim, exato. E assim, é legal que as editoras sabem disso, elas sabem que existe um diálogo com o público no sentido de pegar gerações, porque às vezes é o avô que lia aquilo, e aí o filho também lê, o filho do filho também lê, e assim, e é um negócio que consegue perpassar uma família, pega públicos de idades mais avançadas, né, por conta de serem materiais que eles consumiam quando eram... Por exemplo, a gente recebeu... As pessoas pararam de ler, né, até. Retomam leitura. Sim, a gente recebeu recentemente um encadernado de umas 800 páginas do Tex. Tipo, era uma coisa que o meu avô lia. O Tex. Tex era um cowboy, assim, né? E aí, o meu avô... Americano, não é o Tex? O meu avô lia aquilo. Um dos meus tios, ele colecionava, ele tinha umas... Lembro quando eu era moleque, ele tinha umas 400 edições do Tex, ele tinha a coleção toda ali do Tex, e era uma coisa que a minha família lia, e eu vou ler agora numa edição compilada, uma edição especial, assim, né,
E esse público, que já é um público que tem um poder aquisitivo que já está aposentado muitas vezes, né, que já viveu a vida e tal, consegue acessar esse material e quer acessar esse material, porque ele vai reviver as coisas que ele passava ali na infância. Memórias afetivas. Né? As memórias afetivas. Então, é muito importante e é um movimento grande, né? Principalmente porque boa parte desses caras que produziam HQs eram pessoas que estavam completamente à margem da sociedade e produzir HQs eram quase que um subemprego. Essas pessoas, muitas delas morreram à míngua, assim. Oh, meu Deus. Então, depois que faleceram, tiveram um reconhecimento devido. Exatamente. Como em muitas modalidades O cara do da Superman Exato. foi encontrado morto num banco de praça. Então assim, aqui no Brasil não foi diferente com o Colim, por exemplo, né, que hoje as editoras lançam 4, 5 títulos, relançam, né, 4, 5 títulos dele por ano, né, resgatando esses materiais, mas é um cara que lutou muito para pagar a conta, entendeu? E tinha uma vida extremamente simples e a vida toda dele foi assim, e ele desenhou para grandes espaços, com grandes tiragens, porque na época das bancas se vendia muito mais, né? A gente tem uma proximidade com o pessoal da Veneta e o editor-chefe da Veneta é o Rogério de Campos, que era o editor da Conrad. A Conrad, os mangás do Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, eles vendiam 1 milhão por mês, o formatinho. Então, E assim, acho que vendem até hoje se relançarem. Então, mas assim, hoje já seriam 50, 60 mil. Diminuiu muito. Sim. Saindo da banca, né? Indo para essa parte mais gourmetizada. Que hoje um mangazinho, formatinho é R$34. Antes era R$1,99, R$2,90. Eu comprava, às vezes, com dinheiro que eu ia comer o lanche, sabe? E hoje a gente tem muitas opções, né, pra se entreter. A gente tem televisão, os streams. Isso é uma coisa importante. Acho que tira um pouco o foco. Antes era rádio, né, basicamente. E aí você tinha os quadrinhos, uma coisa ou outra na TV, mas não era todo mundo que tinha. Então, acho que isso mudou também o comportamento das pessoas. A questão do quadrinho era a mobilidade, né? Porque era menor, você enrolava, botava no bolso, estava numa fila. Hoje o próprio celular já está Hoje, concorrente, hoje, né? se você fazer isso aqui numa orelha de um Ai, meu Deus. chora, grita, fala, estragou meu livro e tal. Eu faço aí, não tô nem Antes tinha isso. E ele critica quem compra e guarda no plástico. não lê. Não lê. Não aí tem eu curiosidade também de gosto. abrir, né? É o que a gente sempre fala. Entendeu? Isso acontece muito, né? Muito. Que a gente tem a conversa do lombadeiro, assim, né? O cara que quer montar ali uma lombada e deixar à mostra o quadrinho, mas não quer consumir, né? Mas esse cara também é muito importante para a cena, porque ele ajuda as editoras a terem vendagem. Então, assim, só isso mesmo, que é poser, né? Poser. Ele é importante para, vamos dizer que uma editora, as editoras como o Pipoca e Nanquim, como eles têm fãs do que é a editora, que vai muito além do que são os títulos, o que é a curadoria. Então, se desses 100 mil fãs, tem 1.000 que compram para deixar, ótimo. Às vezes 30% da tiragem foi para esses caras, tudo bem, entendeu? Então, é importante também para que... Porque o quadrinho também é negócio, né? A gente, como é uma cultura de massa, né? E a gente foi criado com isso desde a nossa primeira infância, a gente tem uma visão que é um negócio que, não, é coisa de criança e, tipo, acho que é uma brincadeira, mas é um negócio que pode ser rentável também. Então, a gente também tem que olhar sempre com esse olhar, né? Será que esses posers chegam assim, vamos ali na minha casa abrir um vinho e olhar a minha coleção? Olha, eu acredito. Mas não pode tocar, só olhar. Ou será, que eu sei uma coisa que eu sempre questiono também, ou será que o pessoal não evoluiu? Porque, tipo assim, o quadrinho hoje, ele é a base, na verdade, para muita coisa da cultura pop. Sim. Seja podcast, seja filmes, novelas, seriados. Será que não é isso? Aconteceu esse tipo de evolução? Porque, por exemplo, o quadrinho, quando começou, como eu falei, começou em jornal. Sim. Aí do jornal, ele criou-se os
como fala, os almanaques, né? Começou o almanaque, aí depois os almanaques começaram a ter revistas próprias de cada um, né? E agora será que as séries, filmes e esse tipo de coisa, será que não é uma evolução do quadrinho? Que ele vai ficar no nichado mesmo? Não, acho que não. Acho que são ramificações, né? Acho que em tudo a gente pega referência de outra arte. Isso vai acontecer com o cinema, com a música, com a pintura. Você vai pegando referências de outros braços e construindo, né? E se o público tem demanda, às vezes, de um filme, por que não criar uma série? Por que não criar uma roupa? Porque aí vai. Eu acho que também tem esse aproveitamento comercial de tudo isso, né? Sim. Então, a gente percebe... essa também é uma discussão muito ampla, né? De se fazer, assim, em tão pouco tempo. Licença, ó, o Daniel Sachs tá assistindo, disse que Tex é italiano. Ele corrigiu aqui, ó. Olha lá, estamos sendo monitorados. Então, e aí é um fumete, né? É verdade. É italiano. É que assim, você tem essa inspiração do cowboy, é porque o cowboy na nossa cultura, ele vem, a gente tem esse olhar tanto dos espaguetes italianos do cinema, quanto dos filmes de bang bang, né? Os westerns americanos. Então, às vezes a gente faz essa confusão exatamente por isso, né? Tem uma influência muito grande da cultura americana, né? Que acaba respingando nos quadrinhos, que vem do cinema, né? E a gente tem muito essa visão também do Marlboro Man, né? Essa Marlboro coisa Man. que foi uma propaganda que massificou aqui no Brasil, né? Que a gente via o homem lá com aquele cavalo, e então a gente acabou tendo essa visão, né? Sobre isso também. Não, mas aqui a gente defende, viu? É um fumete, mas o Tex é americano. Que a gente defende os nossos... É porque se eu não me engano, se eu não estiver enganada mesmo, tem até uns bonequinhos desse Tex que era de metal, era um brinquedo para crianças que foi... sabe aqueles programas que o pessoal arremata lá nos Estados Unidos? E tinha os bonequinhos do Tex lá, eu não sei se é o mesmo. Que é uma mídia que vem há muito tempo, né, Cláudia? Exato. E eram brinquedos de metal. Chama Forte Apache isso aí. Era eram cowboys. É que assim, você vê como é, né? A sua própria fala já demonstra isso, que qualquer cowboy é tipo... a gente já mistura com outro cowboy, mistura com outro lugar, né? Na França tinha o Blueberry lá, que era do... Mas eu amo os cowboys, gente. Tinha o Blueberry, que é inclusive do Moebius. Do Moebius. Que depois foi um grande nome da ficção, né? Então, assim... voltando agora a gente estava falando sobre... esse negócio das mídias que usam como... Se vocês não acham que o pessoal... Na verdade, quem consome as mídias, filmes, séries e tal, não seriam a evolução do pessoal que consumia quadrinho e acabou mudando de mídia. Então, o que acontece? Hoje, quando você, como a gente, né, tem acesso a tanto material diverso, assim, né, em relação à produção de quadrinhos, não só do Brasil, mas de fora do Brasil, né, que a gente tem a oportunidade de entrevistar quadrinistas de outros cantos. A gente já entrevistou uma quadrinista sul-coreana, a gente já entrevistou noruegueses, ingleses, franceses, assim, a gente fez mais de 100 entrevistas, assim, com quadrinistas de todos os cantos. E a gente percebe que é uma produção muito, muito em larga escala, né? Que no Brasil, a gente tem uma pequena dimensão disso, isso vem crescendo, cresceu muito mais depois da pandemia, né, por conta das pessoas terem que ficar em casa mesmo, né, e ter que se distrair de alguma forma, para não ficarem doidas, assim. Cresceu muito essa questão da vendagem, mas como é uma coisa muito ampla, e que a gente ainda não tem essa dimensão porque ainda não é tão ampla no Brasil, apesar da produção ser tão ampla quanto outros mercados, a gente só não tem a vendagem de outros mercados, acho que é uma das artes mais perfeitas, assim, em relação a possibilidades narrativas e possibilidades de ramificar para outras coisas, né? Então, na verdade... O quadrinho, ele constrói essas evoluções
porque ele é muito potente. É uma coisa que tem página que fala, que você ouve o diálogo, que você tem autores que têm uma tridimensionalidade que parece que você está vendo um filme, né? As onomatopeias, né? Exatamente. Então, assim, é algo muito poderoso o quadrinho, né? E assim, você está ouvindo isso de alguém que estudou cinema e que sabe o poder que o cinema tem e a possibilidade que o cinema tem de se ramificar. E eu acho que, assim, perto do quadrinho, só o cinema mesmo, em relação à possibilidade narrativa, né? Pensando em tudo que o quadrinho pode dar, assim, né? Na verdade, o cinema é um pouquinho filho, porque tem o storyboard, né? Nasce do Exatamente. storyboard para depois... Nasce de um desenho, né? Viu, o HQ é a nona arte, é isso? Isso, nona arte. Exatamente. E vamos falar sobre a experiência de vocês com edição de quadrinhos agora? Agora é a hora, né? Agora é A a hora hora. da verdade. Agora é a hora. Só vamos falar aqui, ó. Tem o pessoal que tá vendo a gente, é o G Marques tá vendo a gente. Obrigado. A G. A G. Tem a Michelle Charles que tá vendo a gente também. O Divino Pereira. Obrigado aí, viu, gente? Tá aí participando conosco. No Face Mandem também perguntas. tem. No Face também tem, eu vi aqui. Vamos ver. É o mesmo, pessoal. Eu tava vendo Não, aqui. no Face também tem outra galera lá. Vamos olhar. Ó, Outra galera. Rapidinho, só pra gente, o povo né? tá presente. Tem... Ah, é o Ita, né? O Ita aí. O Ita, amigão O Ita nosso. tá vendo a gente também? Ita Vitiello, Olha aí, sim, tá. obrigada. Daí tem pessoal no YouTube. Peraí. Ó, Maurício Isso. Oneda e a Sim Ribeiro. A Cíntia é a nossa colaboradora. Ela trabalha. Ela que a gente contou a história que ela começou. Que agora é uma leitora. E... Obrigado, viu, gente? Tá aí. Arrasaram. É sempre bom. Vocês que fazem o show. Agora. Então, agora vamos falar como que eles se envolveram com a edição de quadrinhos. Quer começar, Ju? Pode. Com a sua conversa, né? Sim. O que acontece? A gente percebeu que no mercado brasileiro a gente tinha mais publicadores do que editores. A gente tem grandes editores, né? Tem uma gama de editores, mas a gente tem mais produção do que editores. Isso ouvindo de quadrinistas mesmo. Isso, né? Isso, conversando com quadrinistas, a gente acabou se deparando com um problema, né? Um problema porque você desenha, edita, faz o trabalho e você não tem para quem escoar isso para editar, melhorar esse trabalho, né? Porque a edição, não só nos quadrinhos, mas em todas as outras mídias, é a parte mais importante, que você vai dar unidade pro trabalho, né? Lapidar. Exatamente. Então, assim, eu tinha um blog, né, que o pessoal usava há um bom tempo, e nesse blog alguns quadrinistas usavam há 15 anos atrás. Sobre cinema, né? Que era um blog sobre cinema. E esses caras, eu tinha eles no Facebook. É o mesmo que a gente acessava? Isso, é o mesmo. E aí, esse blog, ele me proporcionou conhecer pessoas de todos os ramos, assim, né? De muitos segmentos da arte também. E um desses quadrinistas, que é o Wagner William, que ele é um vencedor duplo de Jabuti, é um dos quadrinistas mais importantes aqui do Brasil hoje, né? E que é publicado no mundo todo. Ele é um amigo pessoal, assim, a gente conversava sobre o mercado. O mercado, ele mexe muito pouco no meu trabalho e tal, e a gente falava que faltava uma mão de ferro, né? Como é um nicho, todo mundo se conhece, às vezes as pessoas ficam meio ressabiadas em falar o que deve falar. E aí ele falou pra mim assim, ele falou, olha, você não quer ser essa mão de ferro? Você não quer editar o trabalho? E assim, ele falou, a Dani tem essa coisa do jornalismo, você tem essa coisa do cinema, você já editou, ela editava textos, você editava vídeos, e a gente pode fazer isso acontecer. Aí a gente falou, olha, não vai acabar a amizade, vai continuar tudo bem? Ele falou, vai, então
Falei, você vai dar total autonomia pra gente? Ele falou, vou dar autonomia, então... Quase acabou a amizade. Quase acabou. Todos os projetos, né, geram tretas. Não, mas com ele foi tranquilo. Foram tretas assim. saudáveis. Foram coisas Sim. que foram super edificantes pro trabalho ficar como ficou. E aí a gente editou esse primeiro trabalho, começou o processo de edição, o processo dele é super anárquico, né? Porque Foram ele é um cara... 6 meses, né? É um cara que produz como poucos, né? Às vezes ele faz 8, 10 páginas e finaliza em um dia. Caramba. Tem gente que finaliza em um Ele é dia. frenético. Não veio assim Ele um roteiro pra gente E ler as e páginas, analisar. Ele vai, A mandava... página feita ali, ó. Método Marvel. Mandava 10, 12 páginas, 15, de repente tinha 30 finalizada, 70 riscada e sem balão, e assim, a gente separou, né? Duas partes. Sim. Primeiro a gente foi ler pra entender do que se tratava a história, já que não tinha roteiro, né? Então a gente precisava entender. Sim. Então a gente leu, aí a gente deu uns toques, falou, olha, ficaram algumas dúvidas, né? Por exemplo, a história ela se passa num país fictício, muito parecido com o Brasil e com os problemas estruturais que a gente tem aqui. Só que quando a gente lia, como ele trazia algumas referências históricas que realmente aconteceram, algumas nos Estados Unidos, outras na Argentina, outras aqui, a gente ficava confuso para entender onde se passava a história. Então esse foi um dos toques, entre vários, que a gente falou, olha, precisa trazer um nome para esse país, para o pessoal se localizar logo no início, porque a gente... Ancorar a história. a gente não entendia de onde estava vindo, né? Então, mas foram vários toques. Primeiro a gente fez essa leitura, a primeira leitura da primeira parte, depois a segunda. E aí a gente foi indo página a página mesmo, para fazer as correções. Às vezes pedindo para ele fazer a página, ou trocar ela de lugar, ou colocar um gancho na história que sustentava uma coisa lá na frente, né? Isso. Então, assim... Erro de sequência, às vezes, né? Tipo... Um personagem tá com uma roupa e aí a roupa tá de outra cor de repente. Exato. Às vezes, sei lá, a camisa tem botão, no outro quadro tá sem. Então, porque assim, como é um processo muito rápido, né? Ele desenha num frenesi ali. Era uma coisa que a gente precisava fazer. E foi um processo riquíssimo pra gente. Foi o nosso quadrinho de estreia, né? Foi muito bem recebido. Teve... Que legal. Boas críticas, assim, o pessoal fala super bem. Outros autores falaram com a gente, editores também conversaram com a gente, parabenizaram o trabalho, porque era uma coisa que a gente não fez curso, não tinha... específico para quadrinhos, né? Assim, não tinha nenhuma experiência para fazer isso. Uma referência, né? Exato, ele ficou extremamente satisfeito, a gente conseguiu trazer elementos do pulp, né, da década de 50, 60, do noir também, que o noir é uma coisa que particularmente eu gosto muito. Meu trabalho de conclusão de curso foi um filme de 20 minutos noir, então assim, foi um trabalho muito gostoso de se fazer, né, foi uma experiência incrível. O livro é lindo, capa dura. E ele não ficou muito feliz, né, com isso por conta do peso, mas assim, pro que a gente queria... Era um quadrinho muito grande também. Era um quadrinho de 208 páginas, colorido, né? Deve ser bem bonito, É lindo, né? É lindo. É lindo. Pena, a gente esqueceu de trazer hoje, assim, a gente só teve um insight. Tá na Amazon? Mas eles mostram Tá pra na vocês Amazon. na página, hein? Páginas Amarelas HQ, gente, no Instagram. Sigam lá. Então... E sigam a gente também, mixtape.radiojornal, que engloba o nosso programa, Mixtape e o podcast Diferentões. Logo teremos os cortes, tá? Tá demorando um pouco, né? Porque o Marco que vai pôr. Mas a gente vai ter nosso canalzinho com os cortes de todos os nossos Editar podcasts. não é fácil, por isso que tá E demorando outro um programa amanhã, hein? Amanhã é blues. Tem tudo a ver com... É isso aí, blues. E assim, uma coisa que eu esqueci de falar até, pra ele não ficar chateado, o Daniel Sachs, ele é um cara do HQ também. Ele tem o trabalho Calafrio, um curitibano, tá? Tô falando de você aqui nesse momento. Espero que vocês se conheçam. Eu falei de você há 1 hora atrás, nos bastidores, tá bom? É isso aí. E também eu quero perguntar, porque eu respiro música, vocês HQ e eu música. Vamos falar das trilhas sonoras que levam os HQs ou vice-versa, HQs que levam a músicas, qual é a relação, quais são os artistas, enfim, dá um parecer. Como a gente estava conversando, né, hoje a gente tem muita possibilidade de interação nas HQs, então a gente tem visto aí HQs que você pode ouvir alguma coisa enquanto lê, então dá uma sugestão de leitura.
Como chama aquela... Shamisen, do Guilherme Petreca. Guilherme Petreca. Ele fez isso, montou uma trilha sonora pra você acompanhar ali a jornada da personagem, que toca um instrumento. Que é o Shamisen. E você escuta aquele som enquanto... Aquilo te leva, assim, te traz sensações durante a leitura. Uma experiência incrível. Tem uma quadrinha chamada Thalessa, que ela também faz isso. Só que ela vai um pouco além da trilha sonora, ela faz animações. Então você lê o seu QR Code, tipo, aí você tá no meio ali do negócio e de repente você passa o celular e aí vem um filminho. Então ela já trabalha com multimídia, né? E é uma coisa que está se ampliando cada vez mais, e isso está se atrelando à música para que você tenha outro tipo de experiência. E tem os quadrinhos, que eles acabam contando histórias de grandes músicos, contando histórias de bandas. No Japão se tem uma cultura de mangás com temas musicais, né? Então tem um mangá, por exemplo, que chama Beck, que é de uma banda. Tem o Solanin, que é do Inio Asano, que é bem famoso aqui, que tem inclusive a versão Pocket, que você pode comprar e levar dentro da bolsa, que o jovem ali também tem uma banda. Então, assim, o tema musical é uma constante. Por exemplo, a gente leu recentemente o da Dark Side, o Robert Johnson, que conta a história do Robert Johnson, né? Essa coisa do pacto. Do blues. Do blues, né? Essa que coisa ninguém sabe se é verdade, se é lenda urbana ou não. O pacto, né? Exato. Ele fala sobre isso. Então, assim, existe uma gama bem grande de possibilidades para as pessoas que gostam do tema. Tem então, músicas que são produzidas também para quadrinhos, né? Balada para Sophie. Aconteceu isso, tem um músico ali na história e no final ele compõe uma música e de fato o quadrinista fez essa música e no final você consegue ouvir. No então, Spotify, no Deezer, muito legal. No YouTube. Tem música, já acho tudo muito melhor, assim. Tem até o trabalho do Gabriel Tomás, que ele lançou Magnéticos 90, um livro, mas aí ele utilizou a estética do HQ. Isso. Então a música flerta com HQ e vice-versa, né? Legal. Então, isso hoje é uma constante também nas editoras de literatura, que o pessoal tem contratado ilustradores para tornar os clássicos mais interessantes para novos públicos, né? Então, você tem uma quebra grande assim quando você tem ilustrações, né? Mesmo no texto corrido. Então, tem editoras especializadas hoje nessa linha. Traz uma fluidez para a leitura, né? Nossa, Exato. hoje é tão difícil ler um livro que não tem uma ilustração. Isso que eu ia falar, eu já olho, já meio que dou uma folhada. Ai, tem desenhos. Ai, que delícia, tem desenhos. Exato. É uma outra experiência. Os caras têm feito isso com os clássicos, né? A Antofágica, principalmente, que são os livros que a gente não consegue se desfazer deles nem a pau, assim, porque são lindos, são obras de arte os livros. São livros que você pode revisitar ali novamente. Eles já têm os QR Codes para você ver uma videoaula antes de ler, para contextualizar aquele período, e uma aula depois para falar sobre a experiência da leitura, textos complementares de especialistas, influencers, pessoas que tiveram contato com a obra na infância, avós, família. Então, assim, é um negócio incrível, assim. Então, tem muita possibilidade hoje com a literatura e com os quadrinhos. E esses atrativos são importantes para trazerem novas pessoas, né? Vou soltar uma coisa aqui que é meio que segredo, mas não vai ser mais, né? Eu tenho um livro infantil escrito, mas ele tá escrito em folhas de papel. E só precisa ser editado, e eu tenho um ilustrador já escolhido, que é o Gerson Watanuki, de Ribeirão Preto, que é um amigão antigo meu. Quando eu tomar vergonha na cara, eu coloco esse projeto pra rodar. A gente vai querer ler? Então, eu preciso de alguém que edite o texto, tá vendo? Já encontrou. Podemos conversar? Podemos. Bom, é isso. Eu acho que o papo tá muito bom. Tem mais alguma pergunta pra fazer? Ele tem uma pergunta. Ah lá. Manda aqui, manda aqui. Manda aqui que o Matheus ali dos bastidores quer perguntar. Digitando.
Facebook? No Facebook. Face? Pra ir lá pro Face? É, tô indo lá. Vamos pro Face. Temos pergunta no Face, é isso? Vai lá. Tô tentando achar aqui. Vamos ver. Esse Face aqui é o pior que tem, gente. A gente apanha um pouco nas redes, tá? Eles são muitas redes, é YouTube, é Instagram, Facebook. Sim, hoje tem Olha, tanto... o ele mesmo, Blues do Robert Crumb, HQ, muito boa, que fala sobre música também. Sim, o Robert Crumb é um dos... na verdade, ele é o pai do underground americano, né? E a gente tem essa HQ, inclusive. Ela foi reeditada recentemente pela Veneta. Existe uma edição da Conrad, né? Que a Conrad, nos anos 2000, lançou quase toda a obra do Crumb. O Crumb é um amigo pessoal do Rogério, que é o editor. Então, é uma HQ que também mostra todos esses desdobramentos musicais daquela cena efervescente ali da década de 70, né? Porque o Crumb fez muita capa de disco, fez muito pôster de festival. Então, assim... Ele já é veteranão. Ele é. Gente, ele mandou continuar, que o papo está muito bom. Ok, vamos continuar. Quero perguntar se tem HQ que trata do assunto moda. Tem alguma coisa que flerta com moda? Muitas. Tem um mangá também, né? Como tem, chama? o Paradise Kiss. Paradise Kiss. Tem o Naná e o Paradise Kiss, que são os mais famosos, que são da mesma autora, que essa autora, ela trata da moda no ensino básico e depois indo para a faculdade de moda e o dia a dia de estudantes de moda, e o Naná é de uma costureira, assim, de uma costureira de moda. Então, japonês? É japonês. Que gracinha. E assim, e aí tem... De moda a moda ela acaba aparecendo em muitos aspectos das HQs. Por exemplo, tem uma HQ recente que conta a história do David Bowie. Ele foi um cara muito importante para o desenvolvimento da moda contemporânea. E aí tem uma parte na HQ... Vocês têm esse aí? A gente tem. Ai, quero ler. Vamos trocar quadrinhos. David Bowie, gente. E aí ele tem uma parte que fala sobre a influência dele e mostra tudo que ele desenvolvia para usar e que depois a sociedade... Figurinos, que depois a sociedade incorporou e assim, até hoje, muito do que ele criou ali para aquele conceito da música, voltado para a música, foi para outros campos sociais. Então, reverbera. Então, assim, tem bastante. Às vezes assim. não sobre moda, mas que traz muita referência do período, né? Por exemplo, tem um mangá, Inocente, é o nome do mangá. E ele não fala exatamente sobre moda, mas retrata o período da família de Carrascos, então, na França, né? Então, ele traz, assim, com riqueza de detalhes, como eram as roupas, as vestimentas. Inclusive, eles confeccionam para poder pedir pro modelo colocar naquela posição para eu conseguir desenhar aquela coisa do babado. Então, tem também isso, Acaba né? que derrapa bem ali na moda. No Japão, Bastante. como é uma máquina potente, né? Os mangás lá, né? Que seriam os quadrinhos aqui, eles são uma máquina potente financeira. Existe uma produção, assim, existem equipes gigantescas. Por exemplo, esse Inocente, a gente viu como é feita a produção. Então, você tem 10, 12 pessoas desenhando e finalizando, tem pessoas costurando essas roupas, tem pessoas fotografando essas roupas, e para você dar esse tom de realismo, que é o trabalho do cara, ele gosta de fazer dessa forma. É um traço bem realista mesmo. É um traço muito realista. Parece que você está vendo fotos em movimento. Por isso que é um mangá muito diferente pra gente. Né? Então, e assim, são 7 volumes, né? 9 volumes. 9 volumes, e ele conta a história dos Sansons, que eram uma família de Carrasco, foi quem decapitou a Rainha Vitória, né? Eu acho que foi a Rainha Vitória. Várias pessoas. Eles decapitaram o rei Luís VI, acho que gente, é o rei boa eles, né? E assim, Mas conta a história da linhagem de 300 anos dessa Sim. família, e os filhos não querendo fazer aquilo mais, não quero fazer isso. E a filha mulher que queria, não podia porque era mulher, então ela também querendo
impor as vontades dela enquanto mulher. Muito legal. É bem bacana. Então, assim, tem uma gama gigante, assim, de possibilidades. Nessa mesma linha, você tem o Manara na Europa, né? Que tem exatamente. os Borgias, Exato. tem Heliópolis, tem vários também que a descrição das roupas, da roupagem é fantástico, né? E até correndo para a história da arte, por exemplo, o Manara tem o Caravaggio, né? Que são 2 volumes e que, assim, dá vontade de você cortar cada quadro, enquadrar todos eles e comprar um para cortar e um para você guardar, sabe? É lindo. Mas dá, viu? Das roupas é lindo, é Gente, lindo. uma pergunta curiosa. Existem, já que tá todo mundo falando dos nordestinos, amados nordestinos, tem esse tipo de material pro Nordeste? Existem ilustradores? Brasil inteiro. Tem. Brasil inteiro. E fortíssimo. Quadrinistas, inclusive. Aquela estética que eles usam do Nordeste, eles incorporam isso ali? Então, assim, existem vários tipos de produção. Tem essa produção regionalista, mas tem ficção, tem terror, tem... É normal, que uma produção... o desenho, estilogravura, eles colocam isso no... Assim, tem também. Tem também, mas aí vai depender muito da proposta do quadrinista. Do quadrinista, da quadrinista. A gente tem coletivos femininos. A Lumi, né? Ela faz estilogravura. Sim, eu amo. Nossa, os quadrinhos dela. Então, acho assim, lindo. Existe uma produção norte, nordeste, tipo... larguíssima, e cada vez mais vão ganhando espaço no Brasil e no mundo, né? A gente tem grandes quadrinistas, né? De todas as idades, de todos os gêneros, de todos os lugares do Brasil, em todos os estados, fazendo... a gente vai nos eventos... É uma torre de Babel, assim. Você ouve todo tipo de sotaque, é super gostoso. É assim. muito bom, né? É muito legal. Já foi-se o tempo que era o eixo Rio-São Paulo, né? Isso tá eliminado não só da cultura dos quadrinhos, mas no cinema, na música. A gente tem uma larga produção. E assim... coisas que muito bem produzidas, não tem nada de precarização, não. Eu tô perguntando isso porque pra gente tocar nesse assunto, né? Porque chamaram os nordestinos de analfabetos, gente. Então... Vai brincando, né? As 10 melhores notas do Enem, 7 eram nordestinos, né? Então a gente vê que é um povo muito inteligente, Isso, né? aí. Certo. E faz boas escolhas. Políticas, inclusive. Alguma pergunta? E já que nós estamos, né, chegando ao final, assim, então a pergunta que todo mundo quer saber. O Pipoca Nanquim começou como um canal, Comic Zone começou como um canal, né? E vocês têm planos, assim, no futuro, de talvez estar fazendo uma editora, produzindo seus próprios materiais? Isso só o tempo vai dizer. Suspeita. Então, a gente tem uma ideia, né? A gente pensa, né, no futuro, a gente teve a nossa primeira experiência, a gente quer ter outras experiências, é claro. Conforme também a gente consegue, né, porque fazer isso exige tempo, exige atenção, dedicação, para que seja um trabalho bem feito. Então, a gente precisa ter esse tempo, né? Mas talvez para o futuro... uma coisa que... É o que a gente gosta. Particularmente a gente gosta bastante de fazer, né? Então, quando você gosta muito de fazer uma coisa, eventualmente você acaba fazendo em algum momento da sua vida, né? A gente já teve, né, como a Dani disse, a gente já teve essa oportunidade. Sempre que a gente pode, a gente ajuda as pessoas que precisam de alguns toques nesse sentido, né? Porque, assim, muitas vezes a pessoa ela tem um bom trabalho, mas falta uma outra modificação para que você consiga construir unidade e consiga melhorar aquele trabalho em 30%, 40%, né? Com um toque simples. Exatamente. E que a pessoa que está ali fazendo, ela está tão viciada em olhar aquilo toda hora que ela já não consegue enxergar aquilo. E para ela está muito claro, né? E eu sei porque eu sou roteirista de formação, então, para mim, às vezes está muito claro uma coisa que para quem lê não tá. E aí você precisa tornar aquilo crível, né? Então,
é uma coisa que a gente gosta bastante de fazer e se houver espaço em algum momento da nossa vida para fazer isso, com certeza a gente toparia fazer, né? Fingers crossed. Gente, muito obrigada. Vocês são lindinhos. Amo vocês. É verdade. E vamos ficando por aqui. Espero que todo mundo tenha gostado desse papo muito relevante, criativo. Vão lá, dão um like, sigam a página, os vídeos. Muita coisa boa por vir, tá? E boa noite. Obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Obrigada pessoal. pelo convite, foi um prazer. Foi bem legal pra gente.